É muito forte tudo isso. Um dia uma dessas irmãs, acompanhada de uma senhora, e relatando que a fralda da cadeirante estava suja, né? Estava suja, tudo indicava que era sêmen, né? Aqui em Cacoal a gente já chegou a ter 3.000 inquéritos andando. Uma das pessoas tinha visto ela chegar em casa e ele abusar dela ali ainda na varanda. E as pessoas tinham medo de reportar, tinham medo de falar. Ele coloca que 8 em cada 10 mulheres mortas são através de seus companheiros, segundo o Sorriso. Aí quem que nós temos? Ariquemes, Vilhena e Porto Velho. Que isso? 3 Isso, cidades. nível nacional? Sim, de mulheres eram pelas mãos de seus parceiros. Porque isso vai para uma vida inteira. Olá! Agora você vai assistir um novo episódio do nosso Prosa e Café. Gente, hoje nós vamos ter uma convidada aqui super especial, um assunto de extrema importância para a nossa sociedade, para a comunidade em geral. Então você vai, com certeza, você vai amar e se prepare para muito conteúdo no nosso episódio. Eu vou estar recebendo a doutora Karine Ribeiro Castro Estelato, mas ela gosta de ser chamada de Karine. Nasceu na cidade de... Nasceu em Cuiabá. Seus pais é o Milton Garcia de Castro e Zilma de Costa Ribeiro Castro. Casada com Ricardo, mãe da Alana e do Felipe. Ela é formada em Direito, especialidade penal, processo penal e direito público. Qual a sua maior paixão na vida? Sua família. E na profissão? Ver a justiça aplicada. Eu estou recebendo aqui a promotora de justiça, doutora Karine. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito bom ter a senhora aqui. Prazer é meu. E assim, para a gente poder estar levando informação para as pessoas. E eu quero começar perguntando como a senhora veio parar em Rondônia? Nossa Senhora! Em 2006 eu tomei posse, né, como promotora de justiça. Nasci, me criei em Cuiabá, me formei na UFMT, né, na Federal do Mato Grosso, e em 2006 eu participei deste concurso do Ministério Público, e em dezembro eu tomei posse. Em 2006, essa é a minha história, né? Já veio com a família, com todo mundo. Eu já era casada na oportunidade, né? Meu marido veio junto e aqui também se desenvolveu, foi empreender, né? Legal. E a gente foi contribuir um pouco para o estado de Rondônia, né? E receber um pouco desse estado maravilhoso. E hoje qual é a sensação em estar em Rondônia há tanto tempo? Sempre em Cacoal? Não. Não? A nossa carreira ela começa com a marca de primeira, né? O promotor dificilmente chega no estado e se mantém só em uma cidade, né? E a verdade, eu trabalhei em todas as regionais do estado. Uau! Né? São 5 regionais, né? Eu trabalhei em Vilhena, já atendi Colorado, Cerejeiras, eu vou subindo, né? Aí nessa nossa regional aqui, Cacoal, subindo Presidente Médici, Alvorada, Machadinho eu já estive, Porto Velho. Uau! Bom, eu acho que é isso. Não sei se faltou E por alguma que, cidade. e na capital? A senhora não quis permanecer? A capital eu trabalhei como substituta, Ah, tá, né? um E aí, período. a partir do momento que você vai galgando essas etapas na carreira, né? Aí passa a ser, quando você é titular de uma promotoria, aí é sua faculdade se inscrever ou não para concurso de remoção ou promoção, Ah, ok. né? E quando eu cheguei aqui em Cacoal, daqui, eu não... Né, por enquanto eu não quis sair, né? Eu já abri mão de muitas promoções para a capital, né? Mas eu não desconsidero, né? Isso é Quem sabe, da né? vida, né? Doutora, quando a senhora acha que a família
acaba ali com essas mudanças ali? A senhora sente assim que eles ficam meio preocupados? Será que a gente vai para outra cidade agora? Eles questionam? Sim, sim. Eu acho que quando a gente chegou em Cacoal e fez realmente assim um núcleo bem legal de amizades, né? O ambiente de trabalho com os demais colegas é um ambiente muito propício também para a gente desenvolver nosso trabalho, né? Os juízes com quem eu venho trabalhar desses últimos anos também são excelentes juízes, isso tudo vai criando um ambiente favorável, né? E eu vejo que a família ela tende a querer permanecer, né? Assim, essas Uhum, mudanças realmente ela incomodam um pouco porque, né, a gente tem sempre aquele trabalho ali que é o nosso trabalho, porém a uhum. pessoa, né, o parceiro precisa reconstruir, né? Os filhos precisam de novas Sim. amizades, né? Então a família tende a querer permanecer, né? Só um minutinho, doutor. Deixa eu só afastar um pouquinho para cá. Isso. Ok. Doutora, qual foi, assim, o caso que mais chamou a atenção da senhora desde quando a senhora esteve aqui, veio para o estado de Rondônia? Qual foi, assim, que a senhora falou assim, olha, esse Olha, tirou meu sono? não tem um caso assim que eu acho assim que marcou minha vida. E eu penso que só esse caso já valeu. Todo esse tempo, sabe, de profissão, já valeu esse tempo como promotora de justiça. Né? Esse caso, na verdade, não aconteceu aqui em Cacoal, aconteceu em Rolim de Moura. Uhum, A gente tinha uma situação lá muito séria, né, de uma mulher que vivia na rua, né, ela tinha questões mentais, né, uhum, e eu não era da promotoria criminal, eu era da promotoria voltada às curadorias, né, da infância, da pessoa com deficiência, da educação e tudo mais. Então, esse cuidado estava na minha promotoria, né. E nós sabíamos que essa mulher, ela tinha mais duas irmãs também com questões de ordem mental. E elas, essas outras duas, viviam com um padrasto, porque a mãe, eu não me recordo direito o que tinha acontecido com a mãe, eu não me recordo, eu só me recordo que vivia com esse padrasto, né? E uma uhum. delas, inclusive, era cadeirante. E a gente tentando resolver a situação dela, ela não parava em casa de maneira nenhuma, já tinha construído um muro para ela parar em casa e tudo mais, e ela não parava em casa e a gente não entendia, né? E estava em busca de uma instituição, na verdade, para ela. E aí chega certa feita, um dia uma dessas irmãs, acompanhada de uma senhora, e relatando que a fralda da cadeirante estava suja, né? Estava suja, tudo indicava que era sêmen, né? E aí, na época, né, essa servidora veio falar comigo, né? Ai, doutora, mais uma vez aparece essa história. Eu falei assim, nossa, o que que é isso? Né? Assim, o que que é isso? Aí a minha funcionária falou assim, ai, doutora, mas a senhora não sabia que já teve essa história, que já teve 2 inquéritos arquivados? Porque não se identificou provas de que esse padrasto poderia estar abusando dessas meninas, dessas mulheres, na verdade, já eram todas maiores de idade, dessas mulheres. Eu falei assim, e eu nunca soube disso, né? Ó, Nunca, né? E aquilo, né? Eu não era da promotoria criminal, mas eu puxei essa responsabilidade para mim. Eu falei, eu quero uhum, saber o que está acontecendo, eu quero saber o que que é isso. E, e mandei vir os inquéritos arquivados, né? uhum. Mandei buscar os inquéritos, né? E aí a gente foi fazendo essa análise, né? Eu falei assim, não, eu conversava com essa funcionária minha, também uma excelente funcionária da época, inclusive aposentada agora. Falei assim, não, aqui tem uma questão que me chamou bastante a minha atenção, né? A gente conhece a história delas, porque, né, a gente sabe que ele é agressivo, que ele não deixa as pessoas irem lá, que não deixa as meninas fazerem saúde, porque a gente acompanhava o histórico dessa família na área das curadorias. Uhum. Só que nesse inquérito aqui, que acabou sendo arquivado, por quê? Porque ficava a palavra de uma delas, que tinha uma questão mental. Então aquela palavra ela não era devidamente não foi não era não foi naquele contexto, ela não foi valorizada, Uhum. né? Em ambas as situações.
E eu falei, tem uma questão que me chamou minha atenção. Aqui, essa menina foi submetida a exame de corpo de delito e ela nunca era virgem, né, para os efeitos ali técnicos, né? Ela nunca tinha tido relação. Nesse segundo inquérito, essa cadeirante já aparece com o ímen rompido. Só que a gente sabe que ela não sai de casa. A gente sabe que ela é cadeirante. A gente sabe que ninguém chega lá. A gente sabe que ela nunca teve um namorado, né? Eu falei, vamos puxar esse fio por aqui, né? Vamos atrás de pessoas que vai dizer isso, que ela não sai, que isso, vamos reconstruir essa história e tal, né? E essa funcionária minha, também não era papel dela ser investigadora nem nada, mas falou assim, ai, doutora, eu vou pegar o nosso oficial e eu vou lá para dar uma sondada com a vizinhança, para saber como é que é isso, se realmente, porque a gente ia construir uma prova com base nessas questões. E essa funcionária minha falou assim, doutora, a senhora não acredita, eu encontrei pessoas para falar. Para falar que esta mulher, inclusive, que era de rua, uma das pessoas tinha visto ela chegar em casa e ele abusar dela ali ainda, na varanda. E as pessoas tinham medo de reportar, tinham medo de falar, né? E esse é muito do nosso assunto de violência doméstica, né? Exatamente. As pessoas tinham medo de se meter, tinham medo de, achavam que o que acontecia ali era assunto da família, não era assunto dos outros, né? E ela conversou com ela contou narrou essa história, e aí uma outra pessoa também quis fazer essa narrativa. Eu entrei em contato com a delegada, doutora, eu tenho pessoas, né? Eu penso que isso deve ser anos, essas meninas sendo violentadas sexualmente ali dentro da própria casa. E a gente conseguiu pessoas, e eu gostaria muito que a senhora fosse atrás disso, fizesse, ver se de repente precisa gravar, enfim. Eu só sei que antes de sair do recesso, ela falou, doutora, não precisa gravar, não precisa de diligência mais nenhuma. Eu fui atrás dessas duas, achei mais 3, mais 4 pessoas que narraram uma série de situações que deixam transparecer evidentemente que essas mulheres estavam sendo abusadas, e ele foi preso. Eu acho que essa história, assim, você pensar assim que não foi algo que veio pro MP, sabe? Assim, tá aqui o inquérito, agora se aciona, né? Foi algo realmente, assim, que eu penso que a gente, né, minha funcionária, o oficial que acompanhou na época, eu penso que eu tive essa sensibilidade, falei assim, a gente não cuidar disso, ninguém vai cuidar. Porque se a gente instaura um inquérito, esse inquérito vai ser mais um no meio de 2.000 instaurados. Aqui em Cacó a gente já chegou a ter 3.000 inquéritos andando. Entendeu? Então é mais um ali. Aí se não acha a pessoa que fala, alguém fala e aquela prova não é feita, não tem como a gente realmente acionar. Precisa arquivar o inquérito. Até porque, assim, quem seria o interessado que esse monstro, né, fosse preso? Haja vista que essas mulheres eram totalmente como que eu poderia usar a palavra? Vulneráveis. Totalmente. Não tinham, né? E aí, doutora, depois vocês conseguiram um aí local? Foi condenado, né? E aí toda era essa minha preocupação. E agora, como essas meninas vão morar sozinhas, e a gente conseguiu, na época, a vinda delas para São Camilo. São Camilo acolheu. Acho que 2, porque uma tinha mais condição de tocar a vida sozinha, né? Sim. Assim, era... Que bom. Uma casa maravilhosa que é a São Camilo. Ótimo, Sim, excelente. porque lá a gente não tinha, né? Casa de acolhimento, e é tão importante, né? Gente, que história. Sim. Uau, que história. Essa aí, para mim, é o que marca a minha profissão, porque tinha que ter realmente sensibilidade para ir atrás. Se não fosse atrás, a gente não ia conseguir, e essas mulheres iam estar vivendo aquela... Doutora, e aí, como que é feito o trabalho de vocês? Porque a gente sabe que o Ministério Público levanta informações, vai atrás das provas e apresenta a denúncia, né? Ou não, né? Sim. E vocês contam com apoio de outras? Esse trabalho, na verdade, de investigação, ele é da polícia, encargo da polícia judiciária. Isso. Né? Então, quem investiga mesmo os crimes, né, assim, a priori, é a polícia.
Só que já Certo, foi reconhecida a nossa competência, a nossa atribuição no sentido de instaurar procedimentos investigatórios criminais. certo. Mas é óbvio que a gente faz em casos Por excepcionalíssimos, causa né? da questão de estrutura também, Na né? questão de estrutura, nós não temos Uhum. agentes de polícia, né? Assim, pessoas que vá a campo, que faça todo esse trabalho, né? De levantamento de dados, de testemunhas, né? Existe investigação patrimonial, que você precisa quebrar Sim. sigilo, isso precisa ser, esses dados precisam ser tratados, né? Nós não temos essa estrutura para fazer no âmbito da promotoria, né? Uhum. E é óbvio que nós temos grupos, né, Uhum. como o GAECO, por exemplo, que cuida do crime organizado, que é um grupo voltado para isso. Aí sim, eles contam com estrutura, inclusive com apoio, né, de delegado, enfim, eles têm a estrutura deles, né, mas nós não temos. Então, nós instauramos em casos excepcionais, E né. como assim manter, por exemplo, quando é um caso que vocês precisam realmente que aquele caso seja tratado com total sigilo, até porque para não atrapalhar as investigações, como que vocês conseguem? Porque daí você vai precisar de outros órgãos também para auxiliar vocês. É um desafio, né? Sim, mas assim, tem essa parceria, né? Assim, Uhum. quando realmente um caso é sigiloso, ele é tratado assim, né? Hoje no sistema, né? Então só acessa as pessoas que são cadastradas ali no CPF, né? Tanto o Ah, delegado quanto o uhum. promotor, né? Certo. Então tem esse nível de Legal. tratamento no sistema, Muito né? bom. No Isso, sistema. na verdade, a tecnologia, né, cada vez mais vai Sim. proporcionando. A gente conversando aqui, eu lembrei de uma série que eu e minha esposa gostam bastante, que é aquela Lei e Ordem. Não sei se a senhora Já, já aham. viu. Uma série acho que é É. americana aquela série. E aí, e a senhora contando assim essa história, e eu achei muito interessante, porque a gente vê exatamente esse perfil de promotor que se preocupa, que se importa, que quer saber, que se envolve realmente, né, eu lembro de um episódio da promotora chegando na delegacia e tipo, né, o que vocês têm para mim? Vamos lá, né, isso que e tal. E eu, assim, a senhora falando, eu fiquei imaginando isso, né, porque é exatamente isso, né, o que a senhora fez foi sair realmente ali porque poderia não ter se importado, né, doutora? Poderia ter deixado passar, né? É, Então a senhora realmente trouxe ali algo que fez um bem muito grande. E claro também, eu sempre falo o seguinte, assim, são três mulheres ali, né, que foram livres, né, sim, desse monstro. Mas serve também de exemplo, né? Acho que deve. serve de exemplo também para quem tá também fazendo esse tipo de Sim. coisa, também olhar e falar, olha, isso pode acontecer E a comigo também. comunidade reconhecer, e a comunidade reconhecer, né? Olha, esse comportamento ele, né, não é impróprio e que Aham, isso não é pode normal. redundar, né? Aham, Pode redundar uma responsabilidade, né? E é né? o que a gente sempre fala, inclusive no júri, né? Assim, da responsabilidade do reconhecimento, assim, do ato. Porque ele é Sim. importante para a comunidade, porque ali a gente passa o recado. Então, isso pode acontecer ou isso não pode acontecer, né? Uhum. Doutora, hoje, inclusive esse é o nosso foco hoje da nossa entrevista, falar sobre a questão das mulheres, né? Nós Sim. tivemos aí o carnaval, que a gente sabe que é uma festa bem propícia para muitos assédios, Sim. né? Enfim. Então, e vocês fazem uma campanha, especialmente, né? Pontualmente, em algumas datas. E eu vi que no carnaval vocês têm realmente essa campanha. É nacional? Ela ou é do estado? Sim. Eu acho que essa campanha ela é nacional, né? Uhum. Mas ela foi abraçada pelo Estado e foi assim que Certo. eu tomei conhecimento dela, né? Uhum. Porque ela é com base numa lei, né? Numa lei federal, né? Uhum. Esse protocolo não é não, ele é uma lei federal, né? E com base nela a gente encampou divulgou essa campanha nessa época do ano, onde a gente achou realmente mais propício, né? Mas o Ministério Público tem né, temos diversas campanhas, né, no Uhum. decorrer realmente do ano, e esse ano a gente quis dar essa visibilidade, né,
local, porque às vezes essa visibilidade ela é estadual e se a gente não promove uma ação local, fica parecendo distante da gente, né? Exatamente. Então a gente foi para a internet e a gente acredita que pode repetir isso nas demais campanhas, né? Muito bom. Doutora, quando a gente fala dessa campanha Não é Não, aí a gente tem que trazer um assunto assim, que sempre é debatido, né? Ah, mas eu mexi porque a menina estava se oferecendo. Né? Isso é muito recorrente isso, né? Principalmente essa fala do abusador, né? Sim. E aí a gente entende que, tá, não interessa, né? Como a menina estava ou deixa de estar, isso fala de cada um, de como. Eu até ousaria dizer, até um pouco também, acho que não sempre, mas um pouco também de tudo de criação também. E cada um tem o seu pensamento, como educa seus filhos, como se veste e tudo mais. Ok. Mas isso não dá direito, né? Não dá direito de ninguém passar a Jamais. mão, de fazer qualquer gracinha, fazer. E isso, quando a gente fala dessa lei, a gente está falando até não só do toque, mas também de palavras. Sim, essa legislação ela veio para ser aplicada ali naqueles ambientes onde tem venda de bebida alcoólica, né? Direcionada a alguns ambientes, como boates, casas de shows, né? E ela visa, na verdade, justamente impedir constrangimento. Então, o Uhum. constrangimento ele pode ser por palavras, né? Assim, ficar ali naquela insistência, naquela situação toda, que já possibilita que o ambiente adote medidas, inclusive retirando a pessoa do recinto, Ah, né? tá, ok, então. Então, o ambiente ele tem que ter essa responsabilidade. Sim, Seja boate, seja um casas de boteco, enfim. shows, exatamente. Ele. Tem lá, a lei ela declina lá os estabelecimentos. Aham, Só que outros podem aderir via um selo, né? Eu não sei como administrativamente isso vai acontecer no estado, se nós certo. já temos isso estruturado, mas é via um selo que te qualifica seu estabelecimento como Seguro. estabelecimento seguro para mulheres. Aham, Uau, legal. aham. Já tem aqui já ou tá Então, aí eu não chegando? sei se no estado a gente já tem como operacionalizar isso Uhum. administrativamente. Eu confesso que eu não Mas é sei. contemplado isso Na na legislação. legislação. Aham. Tá, então tá, como a senhora estava dizendo. Então, esse estabelecimento, ele tem que também Tá identificar, ele tem capacitado. que ter seguranças. Eles têm que estar capacitados, na verdade, né, para Uhum. acolher, né, e validar, na verdade, a versão da mulher nesse primeiro momento, né, não é ficar assim, me conta o caso, que eu vou ver se existiu mesmo ou não existiu constrangimento, sabe? Então, não é o Hum, estabelecimento que vai dizer se existiu constrangimento ou não. A uhum. mulher, a partir do momento que ela reporta, estou constrangida porque fulano, né, está adotando esse tipo de comportamento, ele já tem que A palavra adotar dela é válida. válida, adotar medidas no sentido de afastar essa pessoa da vítima e até, inclusive, retirar do estabelecimento a depender da gravidade, né? Isso a gente está falando de constrangimento, só que é lógico que se a gente passa desse limite ali, né, já para um ato, ele pode inclusive configurar crime, né? Porque hoje nós temos o crime de importunação sexual. É justo Certo. praticar atos libidinosos sem violência e grave ameaça. Eu roubo um beijo, eu passo a mão nas nádegas. Eu não estou Uhum. praticando nenhum ato de violência, violência e ameaça que poderia eventualmente configurar estupro, mas eu estou praticando importunação sexual, que é Que um já é um crime crime. previsto no Código Penal. Aí já é Uhum. facilitar acionamento da polícia, né? Muitos estabelecimentos podem ter essa resistência, porque não quer a polícia no seu local de, né, Uhum. enfim, aí tem que facilitar a vinda da polícia, porque isso já é crime, né? Já tem que tomar as providências. E olha que interessante, assim, porque eu nunca tinha é, percebido, assim, também porque também a gente acaba não frequentando também alguns ambientes, enfim, mas dessa responsabilidade desses ambientes, assim, porque meio que parece, tipo, cada um cuida da sua vida, né? Então, tipo, você tem que saber quem é quem tá do seu lado, enfim. E eu não sabia dessa responsabilidade do estabelecimento, que eu acho que é
extrema importância, porque daí a gente já está também dizendo o seguinte, peraí, esse lugar precisa ser seguro, né? Porque Sim. independente, a pessoa ela vai onde ela quer ir, as pessoas são livres, né? Então a pessoa vai onde ela quer ir, se ela quer sentar naquele estabelecimento, se ela quer beber, enfim. Mas ela precisa estar protegida. Então, isso é muito interessante quando a lei contempla isso, porque daí faz com que esses estabelecimentos também acendam um alerta. Hoje vocês fazem reunião com esses locais? Como que é feito hoje essa ação de vocês com esses locais? E eu digo aqui da cidade de Cacoal. Não, a gente não esteve com eles ainda, né? Distribuiu o material, na Uhum, verdade, né? É, passou um convite para todos os estabelecimentos, a gente mandou esse material da campanha, esclarecendo sobre a lei, uhum. pedindo né, essa parceria, mas ainda não sentamos né, com eles para Mas tem essa conversar ideia. sobre isso que, né, pode ser aí bem interessante para uma ação da rede, Ah, né? sim, sim. Hoje a gente, né, realmente busca esse fortalecimento da atuação em rede, porque a gente viu que assim os órgãos trabalham bem aqui na comarca de Cacoal, né, no município de Cacoal, porém a gente via que não tinha essa conexão, né? Assim, cada um Tô trabalhava fazendo aqui, você tá fazendo ali, exatamente no seu não âmbito se e não conversava. havia essa troca que a gente está Aham. querendo, né? Até porque a gente não faz nada sozinho, Uhum. né? Assim, O a que, gente pode quem. desenvolver um monte de ideia de repente bacana que eu não tenho como executar, né? Mas que Uhum. outro órgão com seus profissionais tenham como executar e vice-versa, né? A gente contribuir num projeto que o outro queira executar. Então, Legal. assim, a ideia é a gente melhorar nosso serviço em torno disso, Quem né? faz parte da rede hoje? Quais são os Aí a órgãos? rede é a Patrulha Maria da Penha, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Defensoria, Uhum. OAB, né? Todos esses órgãos voltados para atendimento, eles são convidados, né? E Legal. aí eles estão presentes, às vezes sim, às vezes não, pessoal Uhum. do CREAS, do CRAS, o próprio Poder Judiciário, né? Uhum. Chamamos E todos. vocês que são o ator principal Nós ali de. estamos fazendo esse trabalho é, de fomentar Sim, aham. essa atuação mais em rede. Esse De trabalho tem fazer a sido nosso. junção, desse chamamento das Isso. pessoas. Legal. Doutora, voltando então para essa questão desse assédio e tal. Aí a gente falou dos locais. Mas aí a gente agora tem um assunto assim que a senhora deve enfrentar muito, que é justamente o ambiente familiar. E a gente sabe que hoje existe muito, né? E aí a gente falou aqui dos restaurantes, enfim, né, dos locais que tem que ter essa proteção, enfim, esse cuidado e um local seguro. E quando se fala desse ambiente familiar, chega a ser até assustador, né? Porque assim, a gente vê dados, né? E a gente sabe que eu não sei se eu estaria falando corretamente, mas pelo que eu vejo, a maioria, na verdade, dos casos, principalmente quando se trata infantil, acontece inclusive em ambientes familiares por pessoas próximas, de alguma forma, né? E aí, como vocês têm Então, lidado com isso? Quais têm sido os dados como é de Cacoal? que foi isso, assim, historicamente, assim, de forma assim, um pouco mais resumida, né? Nós tínhamos entre nós que o que acontecia dentro do âmbito familiar era um ponto comum, né? Tanto que tinha uma frase muito conhecida, né? Em briga de marido e mulher, Ninguém ninguém se mete a mete a colher. colher, né? Exatamente. De que era âmbito privado, que Isso. era que se acontecia dentro da casa devia ser resolvido e que Aham. ninguém podia se meter. Então a Certo. gente tinha isso Como uma culturalmente, máxima, né? como uma máxima entre Aham, nós, certo. né? E o que aconteceu? Por que veio a Lei Maria da Penha? Né? Ela é baseada, ela vem diante de um caso concreto, né, que a Maria
da Penha, ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do seu parceiro e ficou 19 a 20 anos sem desenlace. Por quê? Havia recursos, aí anulava outros recursos, enfim, ficou 19, 20 anos, né? O Brasil, ele foi representado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da OEA, né? E o Brasil, ele foi condenado nessa corte, né? Então, é uma corte interamericana, né, dos direitos humanos, reconhece o Brasil como negligente, como omisso no que tange ao trato das questões relacionadas à violência contra a mulher. E demanda que sejam tomadas providências, inclusive melhorando a legislação. Aí vem a legislação Maria da Penha, que ela, na verdade, eu penso que revolucionou esse estado de coisas, né? Então, a gente passa a ver o direito de viver sem violência, sem ser violentado nas várias formas de violência, que não é só a física, é a psicológica, moral, patrimonial, como um direito humano. Né? É um direito da mulher viver sem violência. Então, ela passa a ser uma prioridade do poder público. Isso já não é mais no âmbito privado. Isso não vai ser resolvido no âmbito da casa. E a gente começa a ter uma alterações legislativas que se seguiram melhorando este cenário. Certo. Rondônia, né? Eu trouxe até aqui, né, o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Já estivemos entre o estado que mais praticou feminicídios no Brasil. Nós já tivemos, já galgamos essa... É muito assustador isso. Pois é. É muito assustador. E no galgar desse avançar legislativo, que veio a qualificadora do feminicídio, né? Muito se questionou, mas não teria que ter igualdade entre homens e mulheres? Por que o feminicídio tem um aumento de pena só pelo fato de ser mulher? E a gente, né, teve que fazer todas essas discussões aí, mas veio... Né, foi instalada uma CPMI ali, eu acho, nos idos anos de 2012, e teve que fazer esse levantamento desses dados, porque, assim, tudo era tratado como homicídio. Então, assim, tantas pessoas morreram, mas quem que está morrendo? Exatamente. Como que essas pessoas estão morrendo? E aí essa CPMI foi fazer esse trabalho de levantamento de dados. E aí chegou... E muito assim, recente tudo nisso, né? Tudo muito... Historicamente, se a gente for pensar, é recente. É recente. Em termos de anos. Né? Muito recente, assim, porque olha que interessante, assim, realmente... ficava ali, tipo, do que foi e tal, não se tinha dados realmente, como discutir, né? Exatamente, aí essa CPMI foi fazer esse trabalho, aí simplesmente, assim, não me lembro o percentual na época que foi considerado, mas era um absurdo o percentual dos assassinatos de mulheres eram pelas mãos de seus parceiros. Uau. Era pelas mãos de seu parceiro. E não mudou essa realidade, porque, olha, o anuário de 2025, ele coloca que 8 em cada 10 mulheres mortas são através de seus companheiros, assassinadas. É o ambiente familiar. Então, não é a briga de trânsito, não é o tráfico. É dentro de casa. 64% são mortas em casa, dentro da própria casa. Uau. E 97% são assassinadas por homens. Nossa. Né? Quem está assistindo a gente, com certeza está acompanhando. A gente está colocando em tela agora, né, Braga, esses dados, que é assustador. De verdade, assim. É assustador. Não tem como a gente achar que é comum, né? E aí você falando dos estupros, né? De vulneráveis, que a gente sabe que em sua maioria as vítimas são meninas, né? Temos vítimas meninos também, mas a maioria são meninas que são estupradas, né? E é fato, né, que a maioria é no cenário da própria vivência, na escola, em casa. Nós tivemos agora recente, um estupro coletivo, se eu não estou muito enganado, acho que Rio de Janeiro, se eu não estou muito enganado. Eu sei que a senhora não vai poder comentar sobre o caso, até porque não né? Eu vi muito rapidamente pelas redes, né? Certo. E assim, eu fiquei vendo ali a matéria, acompanhei alguns noticiários, assustador. Uma menina, ela tinha um namorado, né? Uma menina de 17 anos, tinha um namorado,
Enfim, foi manter relação com o namorado, um menino, inclusive menor também, chamou os amigos, né? E acho que 4. é, e, e ela disse que não, né? Ela se posicionou e falou que não queria aquilo e tal, enfim. E eles abusaram dela, Sim. né? Então, assim, é algo chocante, né? Porque quando a gente fala de estupro, o que que vem na nossa cabeça, né? Que história que vem na nossa cabeça de uma mulher sendo arrastada para dentro É, do mato? é Não isso. é isso? É Porque porque quando a gente sempre foi, né? pensa É de sempre. estupro, É, são raros casos assim. é. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui na comarca, no crime. É raríssimo. Acho que isso aconteceu uma vez, é muito. Mas é A isso. maioria dos Aham. estupros, né, são de vulneráveis, não são os estupros com ameaça e violência, né? São de vulneráveis e são de pessoas que são conhecidas da criança, né, ou do adolescente, né? Nossa. A São só estava pessoas. trazendo os Então, e dados aí. aí o maior número de estupros de vulneráveis da história foi nesse anuário de 2025, o maior número registrados de estupros e estupros de vulneráveis na história. Cidades com maiores taxas de estupro de vulnerável. Primeiro, Boa Vista. Segundo, Sorriso. Aí quem que nós temos? Ariquemes, Vilhena e Porto Velho. Que isso? Três Isso nível cidades. nacional? Sim. Uau. Isso aqui é anuário nacional, é anuário brasileiro de Com segurança tanta pública. informação hoje, né? Com tanta. Coloca três municípios nossos no, Como na vocês frente. recebem uma informação como essa? É horrível, né? Assustador isso, gente. É chocante, porque nós que somos pais, e nem se não fosse, imagina se você não vai, se você não vai se ficar assustado com uma história como essa. Sim. Eu nasci em Ariquemes, inclusive. Me deixa muito assustado isso, assim. Ali tem uma região de garimpo, também, próximo também. A capital não tá Em quinto. em Quinto. Mas ocupa os 5 primeiros lugares, é ocupado por 3 municípios de Rondônia. Nossa, Dos muito que mais assustador. teve estupro, registro de estupro de vulnerável. Tá, e aí a gente está falando agora, esses dados é a partir de uma denúncia de um caso que foi aberto. Sim. E aí a gente tem aqueles, E muitos ainda. né, Uhum. E que não. especialmente porque acontece no seio familiar. Aí fica tudo por ali mesmo, ninguém Uhum. fala de nada, né? Então vamos Sim. resolver ali. E aí a gente tem uma. A gente se depara, doutora, assim, especialmente eu e minha esposa, que trabalha muito essa questão de receber muitas mulheres, de cuidar de muitos casais, e às vezes, assim, quantas vezes já aconteceu de mulheres relatarem, por exemplo, a minha esposa, que foram abusadas e por isso que não vivem bem no seu Uhum. relacionamento. Olha como isso é É um sério. impacto para a vida toda. Para a vida É. toda. Não, Aham. não dá para. Não dá. Ouvi um relato recente aqui da nossa cidade, muito assustador, inclusive. Não vou entrar nos detalhes. Mas e uma mãe dizendo assim para o repórter: Ah, eu tô abalada. Mas eu não tô abalada assim, tão frio, que eu não conseguia parar de pensar na criança de 2 anos e na de 6 meses. E eu ficava pensando, eu falava, não tem como. Tipo assim, porque é muito forte tudo isso. Porque isso vai para uma vida inteira. Eu fiquei imaginando assim, eu falei, meu Deus, essa criança tem 2 anos. Mas isso vai, a mãe dizendo, ela não quer tomar mais mamadeira, né? Uns relatos assim. E eu falando, meu Deus do céu, não tem como você não pensar no futuro dessa Sim. criança. E ok, um caso que eu acredito que a justiça vai se debruçar em cima disso para trazer uma resolução, enfim. Mas e os casos que ficam no anonimato? Isso que me Muitos. choca muito, sabe, doutora? Muitos. E isso que eu fico muito, assim, preocupado, porque os dados tá aí, né? Os dados tá aí. Então, assim, eu vejo assim que muitos casos de violência, né, vieram realmente né, a lume, né, vieram ao nosso conhecimento com
essa mudança legislativa, né? Eu tomei posse em 2006. Logo depois, eu fui atender Vilhena, né? E em Vilhena, eu fui trabalhar no juizado especial. Essas questões de lesão corporal, ameaça, isso tudo parava no juizado especial. Isso tudo resolvia com cesta básica. E dependia do interesse da mulher, da representação da mulher, né? E eu fui trabalhar lá na época, e por coincidência a lei estava sendo foi publicada ali naquele ano. Então demora um pouco até isso mudar a dinâmica, né? Uhum. Eu, sinceramente, eu não me recordo, assim, de ter pego ali nenhuma ação, nenhuma denúncia, nenhuma ação penal que visava responsabilizar o agressor, né? Por Uau. lesão corporal, por ameaça, né? Então a gente chamava isso aí, era cifra negra, né? Eram dados que a gente não tinha qualquer noção. Por quê? Porque a pessoa realmente, a mulher não ia. Porque, assim, aconteceu, o cidadão, né, praticou aquela violência física gravíssima, né? Ia para a delegacia, assinava ali um termo de que ia comparecer no juizado especial, saía pela porta da frente com a vítima. Uau. Não tinha. Então, assim, ela voltaria para casa com seu agressor. Até porque ela não tinha opção, né? Ela não... Ou se não tivesse apoio da família, E com certeza tinha uma ameaça ali, né? Tinha uma ameaça ali, né? Se você fizer isso. O crime de violência doméstica, ele nunca é isolado, nunca é só uma agressão. É uma ameaça, é sempre fatos, não é a primeira vez, já me ameaçou várias vezes. O inquérito da violência ele é muito complexo, na verdade, porque ele sempre narra uma história pretérita, de crimes pretéritos, né? Assim, a sua maioria, muito raro não. Acontece de não, mas é muito raro. E aí a gente foi vendo esse cenário mudando, porque a agressão não depende mais de representação da vítima, enfim, a gente foi vendo isso mudar. Mas o estupro é mais sensível ainda, né? Porque ainda mais o vulnerável que se dá no ambiente familiar, e aí realmente tem essa ideia, assim, vamos proteger a pessoa, porque ela vai parar de fazer isso, enfim. E a criança e o adolescente fica ali, né, naquele cenário totalmente vulnerável, né? Doutora, eu tenho duas perguntas assim, bem crucial para o nosso bate-papo. Que a primeira seria, que assistência hoje nós temos para essa mulher vítima? E quando eu falo mulher também, deixa eu estender para essa criança também, né? Enfim, seja menina, menino. O que nós temos hoje? E quando eu digo isso, eu falo de Cacoal. Assim, o que a gente tem hoje? O que a gente avançou? O que a gente tem de proteção no sentido do pós, né? Porque o preventivo eu sei que vocês estão fazendo, que essas campanhas, enfim, mas e depois, né? Quando aconteceu? Assim, no nosso fluxo que nós estabelecemos, a gente identificou que a nossa porta de entrada, ela é ou a polícia militar, que ela é acionada, porque está no momento ali que os fatos estão acontecendo, né? Ou a DEAN, realmente a Delegacia da Mulher tem sido nossa porta de entrada, né? Ali a delegacia tem uma profissional que auxilia nesse primeiro contato. Nós temos a possibilidade de ser encaminhada nós temos uma casa de acolhimento, né? Até a demanda era mudar de lugar, porque é um lugar já muito conhecido, né? A gente estava fazendo isso, né? E a partir dali, se ela desejar ter um atendimento psicológico, ela é encaminhada. Mas nós já identificamos que nós estamos com um problema de profissionais, assim, para atender realmente toda a demanda que está aparecendo aqui em Cacoal, de psicólogos, né? Porque daí é uma conscientização agora dessa mulher não voltar para trás, né, doutora? Dela avançar, dela sair de uma dependência até financeira, eu acho que poderíamos dizer assim, porque muitas estão numa dependência financeira, numa dependência emocional, muitas vezes, de um psicológico ali. Então, então ainda tem muito para ser feito ainda. Temos muito que caminhar ainda, né? Isso junto com já prefeitura, estado. Isso, né? Especialmente serviços municipais, né? Certo, Porque nossas local. vítimas estão aqui, a gente já
já está detectando essa dificuldade, né? Vai fazer as cobranças, né? Para a gente aumentar aí, assim, as vítimas de violência sexual estão tendo pronto atendimento, porém as de violência doméstica estão esperando, né? Numa fila, né? Uau. E esse atendimento ele é realmente muito importante. E aí nós temos a Patrulha Maria da Penha, né, que tem os projetos, porque é justo isso, né? Se você não fortalece a mulher que ela realmente, né, para sair desse cenário, é difícil, né? Geralmente ela retorna, né? Doutora, antes de eu ir para outra pergunta, me surgiu outra dúvida aqui agora. Esses profissionais que recebem essa mulher que foi agredida, a senhora acredita, assim, se a senhora quiser, a senhora pode dar uma ideia, assim, mais ou menos, assim, disso. Eles estão capacitados para atender essa vítima? E eu quero até trazer assim, um cenário, assim, por exemplo, a mulher chega no hospital, né, muitas vezes, e aí esse atendente ali, ele está preparado hoje? Como é que a senhora avalia isso? Assim, a gente não recebe, não tem recebido, né, reclamações pontuais a respeito de repente, falha no atendimento, né? Nesse sentido, ai, eu fui tratada com grosseria, ou eu não fui respeitada, né? A gente não tem recebido. Só que a gente está trabalhando realmente nesses fluxos, que Certo. alguns fluxos a gente acha que tem que melhorar. Um deles Esse é o da violência acolhimento. sexual, para saber se realmente, assim, onde efetivamente acolher, porque está recebendo na delegacia, mas tem que ir no hospital fazer o exame, né? E como é que faz a profilaxia. Então, tudo isso a gente ainda está refinando esses nossos fluxos. Ele acontece, todos são encaminhados, todos são atendidos. Mas a gente precisa refinar esse fluxo, né? E a gente não recebe, assim, reclamações do tratamento dispensado pelos profissionais, não. Então, e é até interessante, gente, a gente está abrindo aqui esse canal, eu acho que é legal isso. Sim. Se alguém está assistindo e fala, opa, aconteceu comigo, não foi legal, Sim. fizeram uma gracinha, né? E a gente está falando de polícia militar também, que recebe, né? Vítimas de violência, hospitais. Eu acho que é válido, né, doutora? Vocês têm um canal de atendimento para essas pessoas. No final, ouvidoria, eu quero que a senhora deixe esses contatos, porque eu acho que isso é muito válido. E a última pergunta, estamos encerrando nosso bate-papo, é como lidar com uma situação hoje que é aquele falso, não sei se a palavra seria essa, vou dizer a grosso modo, mas aquele falsa acusação. Então, tipo, a mulher, e a gente acha que tem que falar sobre isso, porque isso é fato, a mulher tá chateada porque o cara não quer mais ela, né? Por N motivos, não sei, enfim, ou saiu de casa e ela não aceitou essa separação, não houve violência, mas ela também, aí ela provoca e faz essa denúncia. A gente sabe que isso tem. Como lidar com isso? Assim, não é só essa versão, assim, esse lado do que você está colocando sobre eventual não falar a verdade ou modificar a verdade, né? Porque, assim, o que aconteceu? Quando essa lei veio e aqueles crimes de lesão corporal passaram a ser de ação penal pública incondicionada, não depende mais da vontade da mulher, a gente passou a denunciar e a processar, né? E essa vítima, obviamente, era rolada para prestar o depoimento lá no juízo, né? Certo. E a verdade é que a gente, como promotor, eu vejo, também teve que ser talhado, sabe? Para entender a complexidade de uma violência doméstica, né? Porque ela envolve muitos fatores ali, né? O que você falou de emocional, patrimonial, é um sonho, era a construção de uma família que se desfez, assim, tanta Negação de algumas coisa coisas, né? envolvida, assim, é um projeto frustrado, né? Certo. E a gente, na verdade, a gente precisou também ir amadurecendo e ir crescendo e ir se capacitando para lidar com este Ressignificando algumas fenômeno. coisas. Porque a gente, na verdade, é que a gente não lidava com isso. Porque a mulher, no fim, nunca queria, porque o parente convencia, ela não representava, enfim, né? A gente não tocava praticamente essas ações. Então né? foi uma explosão de situações. E o que a gente viu acontecer?
né? Ela chegar em audiência e dizer que os fatos não aconteceram daquela forma. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque se arrependeu, N fatores. Mas- N. E muitas vezes já estava com retomado o casamento. Quis retomar o casamento. E aí Uau. ela vai para uma audiência. E aí ela tem que falar o que aconteceu. E ela sabe que isso pode trazer uma responsabilidade. E ela vai e né? nega. E aquilo, assim, de início, eu ficava muito revoltada. Imagino. Muito revoltada. Porque tinha né? criado todo Porque, montado. assim, você pode viver, é uma escolha pessoal né, sua. Uhum. Quem sou eu também para dizer que ela não precisa, que ela não deve retomar o casamento? Eu jamais. Cada um faz as suas escolhas. O Não que a cabe, gente pode né? ajudar é no processo. Olha, posso ter Uhum. essa orientação aqui, mas a escolha é sua. Uhum. né? E aí, assim, e muitas vezes, né, o que a gente se via até no sentido de pedir a instauração por denunciação caluniosa, porque ela é um crime. Sim. Você denunciar falsamente uma pessoa e daí isso virar um processo, isso é crime, Uhum. né? E foi no amadurecimento, na verdade, isso é meu, eu não sei o que os colegas, na verdade, pensam sobre isso aí é algo que eu, né, tenho comigo. Até que ponto essa mulher realmente está negando a verdade aqui porque realmente não aconteceu? Ou ela está negando a verdade porque agora ela não quer que o cara seja responsabilizado, Uau. né? E aí eu pensei, Qual é o então, pano de fundo, né? como Estado, eu faço o quê? E se ela efetivamente, porque ela tinha um laudo de lesão, ela tinha uma lesão, e se efetivamente ela foi vítima naquele caso, ela foi agredida, ela está aqui mudando a versão para ele não ser responsabilizado, e eu, como Estado, eu vou processar essa pessoa para que ela responda a um crime. Uau. Né? Então, essas reflexões que eu fui fazendo ao longo dos anos, sabe, assim, tem situações que você não tem como saber o que efetivamente aconteceu, entendeu? E não necessariamente que uma mulher, ela volta atrás, né, e ela não sofreu a violência, mas é claro, se ficar evidente que, né, e ela desde o começo era uma armação ali, uma história que montada. era só Porque tem também, né? Tem, infelizmente, e eu fico Isso- demasiadamente entristecida. Porque desacredita, né? Foi uma luta tão árdua nossa para chegar neste ponto, para a gente ter essa legislação, para a gente ter essa proteção, para a gente dizer, olha, mulher, a sua palavra tem relevância, eu só preciso da sua palavra. Isso foi muito caro para a gente. Claro. Isso foi com muito esforço. Aí a mulher vai lá e usa desse expediente que a gente conquistou com ao bel prazer. Para o mal. Seus interesses. Né? Para satisfazer caprichos. Né? Então, assim, acontece? Eu penso que pode acontecer sim. Né? Porque ser humano é ser humano, né? Mas penso que é pontual, não é sempre que a gente vê, na verdade é muito raro, né? E quando a mulher muda a versão, eu sempre me pego pensando nisso, né, não tomar ali uma providência de processá-la por denunciação caluniosa, né? Porque... Já aconteceu, doutor? Gente, é um assunto muito bom. A gente vai fazendo pergunta, vai lembrando de várias coisas. Já aconteceu algum caso, por exemplo, dessa mulher pedir esse arquivamento, né? Tentar mudar a versão dela ali e vocês tendo as provas concretas do que aconteceu e enfim, isso ser arquivado e depois essa mesma mulher voltar com esse mesmo companheiro acusando ele novamente? Como a gente não depende da vontade dela, geralmente da absolvição, né? Porque, assim, a palavra dela tem validade, né? Mas ela precisa confirmar essa palavra em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tem situações que, ainda que ela mude a versão, pode dar condenação. Porque a gente ouve uma testemunha, um vizinho que estava ali, que relatou tudo que aconteceu, ou um policial militar que realmente chegou ali no momento que estava acontecendo, viu que ela estava muito machucada, que é improvável a história que ela está contando, enfim, pode acontecer, né? Mas aí dá absolvição. Mas, assim, geralmente, quando muda de versão dessa forma, a mulher já reatou o relacionamento,
né? E aí, mais uma vez, que, né, e que e a gente já estive conversando com uma outra pessoa sobre isso, né? Que é o direito da mulher reatar, é o direito da mulher decidir se ela vai dar término ou não no casamento, se eles vão, né, ter algum Uhum. suporte, né, da igreja, de psicólogo, né, de Uhum. suportes vários para retomar o casamento, é uma escolha. Só que, assim, afastar a responsabilidade eu acho que é um erro, Sim. porque a pessoa precisa passar pela consequência de seus atos, né? Se ele efetivamente agrediu naquele dia, eu penso que a mulher ela tem que ser franca e falar a verdade, porque a consequência a pessoa precisa, como uma Sim. criança, precisa ter, né, a consequência para aprender a lidar com aquilo e saber que aquilo não é correto e não pode acontecer de novo, né? A gente tem um cuidado, sempre assim, doutor, eu e a minha esposa, e a gente sempre diz o seguinte: pecado é pecado, crime é crime. Pecado você ora, você se arrepende, né? Deus perdoa, é um direito da outra pessoa, e eu sempre aconselho a outra pessoa a perdoar também, porque quem não perdoa sempre vai carregar esse veneno, né? E agora, crime é crime, independente. Se essa mulher, e a gente sempre é a nossa orientação, se ela vai perdoar, mas essa pessoa tem que ser responsabilizada por aquilo que ela fez, pelaquela agressão que ela cometeu. Então, assim, ela pode até, e eu falo isso quando acontece, que chega até nós, né? Algum caso, eu olho pro cara e eu falo na cara dele: você vai ter que pagar, vai ter que pagar. Ah, porque eu quero reatar meu casamento. Tudo bem, E só mas você vai lembrando pagar. que eu acho que é importante as mulheres terem esse conhecimento, né? Quando a pessoa não é reincidente, que ela pratica a primeira vez ali uma lesão, por exemplo, isso não é regime fechado, porque as mulheres ainda pensam isso, né? Que responsabilizar é ir a pessoa para a cadeia. Em situações excepcionais isso acontece, de ir para a cadeia, numa prisão preventiva, numa necessidade, enfim. Mas, assim, hoje a maioria do cumprimento dessas penas de pequenos delitos, que a pena é pequena, né, de ameaça, da lesão quando não é reincidente, nós estamos encaminhando, na verdade, para frequentar 8 encontros que é promovido pelo Poder Judiciário com a pessoa para falar sobre o tema, para falar sobre violência doméstica, Uhum, né? Então, a primeira sinalização é essa. A pessoa uhum. vai ouvir falar sobre violência doméstica. O que, que é violência? Né? Porque também acha que E violência é Deus só abençoe que seja inculcado isso na cabeça dela, né? e acha que é só física, quando tem a Sim, psicológica, quando tem a claro, moral, claro. xingamentos, né? A exposição, Enfim, né? Hoje com as redes sociais nós estamos humilhação, né? humilhação. Constrangimento na frente das outras pessoas, né? Uhum. E aí essas pessoas de primeiro plano, elas vão para esse encontro. Essa é a pena, Uhum. né? Não, então, e você imagina, muito pequena, né? Até se Eu for acho. considerar, se Falar bem a for, verdade, eu né? acho. Se for considerar, então quer dizer, tem que pagar, tem que Sim. pagar. Eu acho que a gente precisa ter essa clareza, sabe? Não é ser mimizento, que eu acho que isso é outra história, mas a gente precisa ter realmente essa clareza. Doutora, que Verdade. papo legal, muito obrigado. Uma pena que a gente está tendo que encerrar. Mas muito obrigado Eu que mesmo. Espero agradeço. novamente a senhora aqui no nosso podcast com outros Sim. assuntos e até porque não com esse também a gente vai trazer mais dados. Outras campanhas, De né? fato, assim, a gente fica bem assustado com tudo que a gente vê, né? Tô bem assim assustado com esses dados, né? Porque a gente às vezes, é lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não, é Rondônia, né? E a gente está ali no ranking, um ranking muito ruim, né? De se Sim, estar, né? Seria bom se tivesse em outro ranking, né? sim. Não nesse, né? E eu queria agradecer Eu que muito a agradeço. senhora. Gostaria que a senhora deixasse algum telefone, né? Algum disque, denúncia, ouvidoria, que a senhora pudesse olhar para a sua câmera agora, deixasse esse contato para essas mulheres e também finalizasse com a mensagem também para a população. Acho que não é só para as mulheres, né? Acho que a gente tem aí também tantos meninos, né? Tantas crianças, tantos adolescentes. Não se via falar antigamente, né? Era mais mulheres, né? O sexo feminino, né? E hoje você vê muito isso, né? Do abuso dos meninos também, né? Então, eu gostaria que eu só deixasse essa mensagem. A mensagem que eu deixo que essa mudança de realidade depende de cada um de nós, né? Cada um fazer o seu papel.
seu papel dentro da família, orientando seus filhos e filhas, né, de ambos os, né, orientando todos nesse sentido, né, de ser mais educado, de ser mais respeitoso, independente de qualquer circunstância, de com quem lida, e as demais, né, entidades, né, realmente façam seu papel, se envolvendo nessa temática, né, assumindo também sua responsabilidade, porque essa responsabilidade não é só do poder público, é realmente de todos nós. Muito bom. O contato, doutora. Aí o Disque 100, a ouvidoria é 127. Tem a central de atendimento das mulheres, que agora eu esqueci. Mas depois só Mas eu deixo. Vai estar já vai estar. Eu deixo todos os canais de denúncia, mas nosso editor já está colocando aqui 190, já. Né, flagrante, tá. Uma situação, você tem que ligar para a Polícia Militar, né? Com certeza, a gente já vai estar colocando essas informações e a gente quer ser parceiro de vocês e parabéns, doutora, por se importar. Eu acho que a palavra que eu consigo ver de todo esse nosso bate-papo é isso, que a senhora é uma mulher que realmente se importa com as pessoas. E eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente fala do MP, a gente fala muitas vezes assim, parece que o MP está lá, a população está bem longe, sabe? E aí quando a senhora traz esse monte de informação, esses monte de fatos, a gente se sente pertencente. Eu acho que é isso, sabe? A gente se sente pertencente. Estar perto, na então, verdade, parabéns mesmo por esse trabalho que a senhora faz e tantos outros também, né? Promotores, enfim, faz esse trabalho e a rede toda também. E a gente espera que realmente a gente saia desse ranking, né? Eu acho que a gente vai fazer isso, né? Acho que a imprensa precisa se organizar para isso. Eu acho que a sociedade, as igrejas, enfim, precisa cada um fazer o seu papel, né? Enquanto participante, né? Desse mundo, né? Eu acho que as pessoas, eu sempre falo que um dia eu sempre comecei minha carreira como jornalista com matérias policiais. E não era eu não gostava, porque eu sempre me envolvia muito, porque eu chegava e aquilo me arrebentava, sabe? Quando eu via esses casos de feminicídio, de crianças que foram abusadas, aquilo mexia muito comigo, e olha que eu não era nem pai ainda. E aí um dia uma pessoa na TV falou assim para mim, por que você tá, eu vendo material para escrever ali sobre a matéria, e a pessoa falou, você tá chorando, você é doido? É parente seu? Eu falei assim, não conheço, né, tal. E ele disse, não, você não tem que se importar, você tem que, eu falei, não tem como. Eu falei, não dá. Eu falei, não tem como a gente não se importar. Então eu acho que falta muito isso, das pessoas se importarem mais com o outro, né, não só do seu convívio, mas fazer alguma coisa. Acho que a gente pode fazer alguma coisa, nem que seja compartilhar um post. As pessoas compartilham tanta bobeira, né? Tanta coisa nojenta, tanta falta tanta desinformação. Eu acho que a ideia é essa, compartilhar coisas legais, compartilhar conteúdos interessantes. Parabéns mais uma vez, conte com a gente, tá bom? Gente, e a gente volta no próximo episódio. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar todo esse conteúdo, enviar para outras pessoas e se inscrever, curtir, claro, adicionar a gente lá no Instagram, tá bom? Estamos em todas as redes sociais, está aparecendo aqui para você. E até o próximo episódio do Prosa e Café. Tchau!